O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Estamos no segundo capítulo do livro. Esse é o primeiro vídeo sobre este capítulo. Durante 2 anos, o Cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. E ao lado o Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida. Exuberância brutal de vida. Perceba como que exuberância brutal de vida você também poderia usar para quando você entra, por exemplo, em qualquer mato, né? Não precisa nem ser uma super floresta preservada, tombada pelo patrimônio. Não, entra, vai, sei lá, vai para Morretes, né? E aí tem um caminhozinho qualquer ali. Entra naquele caminho e só presta atenção em volta, né? Você vai ver que essa frase, né, pelo menos essa expressão, exuberância brutal de vida, faz todo sentido. Se você prestar atenção no modo da árvore, no tipo de folha, no que está no chão, né? E aqui o Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida. Aterrado defronte daquela floresta implacável que crescia junto da casa. Por debaixo das janelas, e cujas raízes piores e mais grossas do que serpentes minavam por toda parte, ameaçando rebentar o chão em torno dela, rachando o solo e abalando tudo. Posto que lá na rua do hospício os seus negócios não corressem mal, custava-lhe a sofrer a escandalosa fortuna do vendeiro. Aquele tipo, um miserável, um sujo, que não pusera nunca um paletó e que vivia de cama e mesa com uma negra. À noite e aos domingos ainda mais recrudescia o seu azedume, quando ele, recolhendo-se fadigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa. É uma daquelas cadeiras muito confortáveis, né? Uma cadeira preguiçosa. Junto à mesa da sala de jantar e ouvia, a contragosto, o grosseiro rumor que vinha da estalagem numa exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo quente e sensual que o embebedava com o seu fartum de bestas no coito. Bom, fartum é um cheiro muito forte, né? Eu coloquei ali no nosso Quizlet, né? É um cheiro intolerável de ranço, odor desagradável. Bodum é um outro jeito de falar fartum, né? E aí qualquer cheiro nauseabundo também pode ser. Então o que ele sentia era um fartum de bestas, de animais no coito, né, se reproduzindo no cio. E depois, fechado no quarto de dormir, indiferente e habituado às torpezas carnais da mulher, isento já dos primitivos sobressaltos que lhe faziam a ele ferver o sangue e perder a tramontana, era ainda a prosperidade do vizinho que lhe obsedava o espírito, enegrecendo-lhe a alma com um feio ressentimento de despeito. Bom, algumas observações aqui, né? A primeira observação é isso que eu já venho comentando, né? Repare como o narrador ele tem uma conclusão para tirar em relação aos seus personagens, né? Ele não simplesmente descreve as aventuras carnais da mulher do Miranda. Ele fala as torpezas carnais. Ele simplesmente não fala que o Miranda sente um despeito. Ele fala um feio despeito, né? E aí, é claro, a gente vai achar isso em vários outros lugares. No livro, eu acho que eu anotei aqui, deixa eu só ver, 454. Eu anotei aqui, como Machado de Assis, Aloísio de Azevedo também sonda a alma humana. Como, no entanto, ele chega a conclusões...
Bom, eu não entendi direito as minhas anotações, mas eu acho que eu quis dizer aqui... Bom, como o Machado de Assis, o Luiz de Azevedo tenta sondar a alma humana, né? É claro que, na minha opinião, o Machado vê uma complexidade muito maior na alma humana, né? Tem essas questões das proporções, as coisas se misturam, né? A virtude e o vício se misturam na visão do Machado de Assis, né? E o Machado de Assis não chega até onde o Aloysio Azevedo chega, que são essas conclusões, né? Só que como o Aloysio Azevedo chega a essas conclusões, é claro, ele corre o risco muito maior de errar e de simplificar os personagens, né? Então é aquela coisa, qualquer pessoa vista de perto, ela vai ser muito mais complexa do que ser boa, ruim, ser inteligente, burra, esse tipo de coisa, né? Então só vamos deixar isso claro. Bom, e antes eu gostaria de reler esse parágrafo, mas vamos conversar sobre um pouco de vocabulário aqui, né? Coloquei ali no nosso Quizlet. Tramontana. O que é tramontana? Primeiro, é um vento que sopra do norte, o que não ajuda muito, correto? Mas aí, por extensão, tramontana é o rumo do norte. E aí, por extensão ainda, direção e rumo. Okay? Lembre-se de duas expressões interessantes. Tramontana, não sei quanto é você, mas eu não uso, né? Mas a gente usa muito perder o norte. Okay? Então, ele começou a ficar famoso e acabou perdendo o norte. E aí a sua arte começou a declinar, né? Essa palavra, essa expressão já é comum, e eu acho que talvez mais comum ainda é nortear-se, né? Às vezes a gente não pensa sobre isso, mas nortear-se é achar o norte. Okay? Então você acha o norte, logo você acha os outros pontos e consegue se direcionar e se localizar. Bom, e aí é claro, se você perde a tramontana, você perde o rumo, você tem uma outra expressão que é desnortear-se, correto? Perder o norte. Perturbar-se. Obsedar é importunar incessantemente, mas pode ser no sentido de possuir, ok? Então eu acho que no umbandismo se usa disso, né? Se uma pessoa está obsedado, eu acho que é obsedar, pessoal. Se uma pessoa está obsedada, a pessoa está possuída, né? Por um espírito de baixa vibração, como se fala no umbandismo, que é como se fosse um demônio, né? Guardado as diferenças. Ficar possesso, então possesso por um sentimento ruim e assim por diante, né? Deixa eu só ler novamente esse parágrafo. E depois, fechado no quarto de dormir, indiferente e habituado às torpezas carnais da mulher, isento já dos primitivos sobressaltos que lhe faziam a ele ferver o espírito e perder a tramontana, era ainda a prosperidade do vizinho que lhe obsedava o espírito, enegrecendo-lhe a alma com um feio ressentimento de despeito. Tinha inveja do outro, daquele outro português que fizera fortuna sem precisar roer nenhum chifre, daquele outro que, para ser mais rico 3 vezes do que ele, não teve de casar com a filha do patrão ou com a bastarda de algum fazendeiro freguês da casa. Mas então, ele, Miranda, que se supunha a última expressão da ladinagem, lembre-se que uma pessoa ladina é esperta, mas é esse esperto no sentido de ter manha, ter astúcia, né? de conseguir enganar os outros, né? Um espertalhão, assim, vamos colocar. Bom, e o que eu coloquei ali no nosso Quizlet é mais ou menos isso que eu falei para você. Ladino revela inteligência, vivacidade de espírito, esperto, cheio de manhas, de astúcia, espertalhão, finório, é outro jeito de falar. Então, como ele se julgava a última expressão da ladinagem e da esperteza, ele ficava despeitado com o Romão, né? Bom, mas então ele, Miranda,
que se supunha a última expressão da ladinagem e da esperteza. Ele, que logo depois do seu casamento, respondendo para Portugal a um ex-colega que o felicitava, dissera que o Brasil era uma cavalgadura carregada de dinheiro, cujas rédeas um homem fino empolgava a agarrar com força, né? Empolgava facilmente. Ele, que se tinha na conta de invencível matreiro, não passava afinal de um pedaço de asno comparado com o seu vizinho. Bom, coloquei empolgar é importante, vai aparecer mais algumas vezes. Acho que a gente até viu aqui, né? Empolgar, mas então eu coloquei ali segurar vigorosamente, com as mãos agarrar, né? Coloquei também a etimologia de empolgar para você, né? Que vem de em e aí policare ou polere. O que é polere? Ter muito poder, governar, dominar, produzir efeito, ter virtude, ser enérgico, eficaz, fazer, operar, produzir. Okay? Exemplo só para a gente acostumando o ouvido com essa palavra, né? Com esse sentido diferente da palavra. O soldado empolgou o sabre ao inimigo, que nesse caso pode ser apossar-se de, correto? Mais uma. O ator empolgou o seu público. Não, esse é o significado que a gente usa geralmente, né? Mas então a ideia de se empolgar não é só a ideia de alegria. Isso que eu acho interessante. Muda um pouco a nossa definição de empolgar-se, né? Se eu me deixo empolgar pelo espetáculo, por exemplo, o espetáculo agarra a minha atenção e não solta mais. Por isso que eu estou empolgado com um novo projeto. Vou abrir um outro vídeo por causa da bateria.